Olá pessoal, obrigado por você estar aqui acompanhando mais um vídeo do canal. E hoje eu quero conversar com você sobre a atenção que nós devemos dar aos detalhes de acabamento dentro de uma edificação que o usuário vai receber. Entregar uma obra significa que o seu produto, casa, apartamento, sala comercial, qualquer que seja ele na edificação, vai passar por um teste de aceitação por parte do cliente. Que tipo de detalhe no imóvel o cliente percebe ou julga no momento da entrega técnica? Responder essa pergunta sobre o que o cliente percebe tem uma resposta difícil, porque o que você julga como qualidade no imóvel não é a mesma coisa que eu julgo como qualidade. Portanto, não é a mesma coisa que o seu cliente entende como qualidade. Mas eu quero te mostrar agora alguns detalhes de acabamento que me chamaram a atenção numa obra em que eu estou acompanhando e que precisam sim ser pensados para não correr o risco de causar algum tipo de reclamação por parte do cliente. Mas além disso, para que você também, como construtor, esteja satisfeito por entregar a obra bem acabada e aquela sensação de trabalho bem feito. Então, o que eu quero te mostrar é que um apartamento em que eu estive essa semana, eu percebi que a construtora optou por fazer um revestimento de mármore ou granito na parede, uma das paredes da sala de estar. E aí, o que a gente consegue perceber? O piso é um porcelanato, o granito reveste a parede e tem também um rodapé de granito de uma altura aqui de mais ou menos uns 15 centímetros. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi com relação às caixinhas dos pontos elétricos. A caixinha em si, ela está embutida no reboco da parede, que está atrás do granito. Mas como o granito tem uma espessura aí em torno de 2 centímetros, os parafusos que prendem o módulo na caixinha precisaram ser substituídos e o construtor precisou comprar um parafuso de maior comprimento para que o módulo alcançasse a caixinha, devido à espessura que agora tem do granito aqui entre o módulo e a caixinha que ficou lá embutida no reboco. O segundo item que me chamou bastante atenção foi que este revestimento não foi compatibilizado com a guarnição ou a largura do batente das portas de madeira do ambiente. E o que acontece é que depois de instalado o granito, não houve mais ressalto. Isso aqui ficou, a guarnição da porta ficou praticamente alinhada com o revestimento de granito. Então, aquele acabamento tradicional que a gente tem, que a guarnição funciona como uma moldura e fica ressaltada em relação à parede acabada, neste caso aqui não aconteceu. É como se a guarnição ficasse embutida na parede. Então o aspecto é bem diferente daquilo que o cliente está acostumado a enxergar. Em um dos cantos de parede, então aqui nós temos uma parede e essa aqui a 90 graus. O granito, ele veio por cima da porta, novamente isso aqui está alinhado, como se a minha guarnição estivesse embutida, mas como a porta está bem próxima do cantinho da parede, aquilo que a gente chama de boneca, é muito pequeno aqui, e ficou esse filete entre a guarnição e a parede, que não foi preenchido com granito. Então isso aqui dá uma sensação estranha quando você entra no ambiente. Para alguns isso pode parecer um detalhe pequeno, insignificante, mas ele dá uma quebra visual. Você vê granito e de repente esse filetinho aqui, onde não tem nenhum tipo de acabamento. Vale a pena observar também que na mesma região que eu estou te falando, aqui embaixo, eu tirei essa foto aqui de um ângulo um pouco melhor para mostrar que aqui embaixo, essa parte do granito não tem polimento e tá até um pouquinho sujo de tinta, ou seja, não dá aquela sensação de refinamento no acabamento. Em cima, no encontro com o forro, olha que diferença que tem entre o espaço deixado aqui para a junta de dilatação. Esse forro, portanto, não tem moldura, ele é terminado aqui com a tabica para fazer a dilatação, mas
o forro foi executado antes do revestimento de granito entrar. E quando o granito entrou, ele consumiu espessura aqui, claro. E a junta de dilatação nesta parede ficou bem menor do que neste outro sentido. Talvez isso não chegue a causar algum transtorno, porque ficou um pouquinho de dilatação. Como o ambiente não é tão grande, imagino que esse forro não vá trabalhar tanto a ponto de fissurar por ficar confinado. Mas eu estou achando interessante mostrar, porque se o teu ambiente tem uma área maior e você acaba eliminando essa espessura da junta, você pode sim vir a ter problemas, porque o forro vai se movimentar e você colocou um revestimento que tirou, né, o espaço que ele tinha para dilatar. No encontro com a mesma porta, porém agora embaixo, o que nós temos? O rodapé de granito, que para dar uma uniformidade no ambiente, contornou todo o perímetro da sala, porém nessa parede aqui nós não temos o revestimento, então ele fica bastante ressaltado em relação à parede. Neste caso, ele conseguiu se esconder, o rodapé vai se esconder na lateral da guarnição. Neste outro exemplo, que é uma outra porta no mesmo ambiente, essa aqui é a porta do lavabo do ambiente da sala, não aconteceu a mesma coisa. A guarnição, ela encosta na parede ortogonal. E nesse caso, o rodapé chega de topo na guarnição. O granito chega de frente para a madeira da porta. Então, isso aqui já é um outro aspecto visual que não ficou com um rejunte muito bem acabado. E é um detalhe que você precisa pensar toda vez que você tem uma porta em que a boneca é muito curta, muito estreita, e a guarnição vai acabar encostando na parede ortogonal. Qualquer que seja o tipo de rodapé nessa situação, ele vai encontrar a guarnição da porta aqui de topo. Isso não é muito agradável visualmente. Do lado esquerdo dessa porta, já houve um outro tipo de detalhe. O rodapé encontra lateralmente a guarnição da porta, mas por ele ter uma espessura, né, de 2 centímetros, a opção aqui foi fazer um acabamento chanfrado. Senão você ficaria com um ressalto aqui em quina e fica bem estranho, uma guarnição de canto arredondado com um granito de quina. Então, a peça foi levada novamente para a marmoraria, com o pedido de que fosse feito então o chanfro aqui a 45 graus e polido este chanfro, porque se o corte fosse feito na obra, não ficaria polido essa face aqui do chanfro. Então isso causou aí uma perda de tempo, voltar a peça para a marmoraria para conseguir ter um acabamento um pouquinho melhor. Bom, pensar antes nesse tipo de detalhe ainda é a melhor opção. Deixar para resolver todas essas questõezinhas pequenas na obra pode te causar uma demora na solução e um acabamento improvisado que não vai agradar quem está comprando o imóvel. Então não deixe de lado as boas soluções técnicas e também lembre-se que o cliente vai valorizar a percepção visual do espaço. Aquilo que talvez você ache que ele não vai perceber, pode ser o ponto justamente de qual ele vai reclamar. Espero que você tenha então captado a mensagem que eu quis passar com esse vídeo, de que há muita coisa para a gente pensar dentro de um ambiente e principalmente na fase de acabamento, para que a gente consiga entregar soluções que funcionem e que também sejam agradáveis visualmente, para dar uma impressão boa no cliente, né? Uma impressão de construtora que realmente pensa nos detalhes e que tem um acabamento primoroso. Isso é um dos pontos mais conversados entre os leigos, entre os clientes, para falar bem ou falar mal de uma empresa que ele contratou, ou mesmo de um profissional autônomo que ele tenha contratado. Assim, eu acho que vale a pena a gente passar a prestar realmente atenção nesses pormenores de acabamento, que a gente só tem a ganhar com isso. Se você tiver alguma experiência, algum detalhe, alguma foto que você queira comentar nesse sentido desse vídeo, seja bem-vindo a colocar essa sua imagem ou seu comentário nos comentários,
que a gente vai acrescentando opções e vai criando uma discussão em torno desse tema. Até a próxima!